Olá, bom dia, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida Devocional, direto da IPP TV, a sua TV missionária, o seu canal missionário, onde você pode, então, ser edificado com a palavra de Deus e crescer no conhecimento do Senhor. Eu sou o pastor Bruno e hoje nós teremos alguns momentos muito especiais, onde nós compartilharemos um pouco da palavra de Deus, assim também como nós interagiremos com os nossos irmãos que estão participando aqui no chat e nós ouviremos os pedidos, leremos os pedidos de oração e então oraremos por aqueles pedidos que aqui forem colocados. Uma coisa muito importante que nós sempre destacamos é a importância da vida devocional na vida do cristão. Por isso, esse programa é tão importante para você que nos assiste nessa manhã. Entenda uma coisa, é por meio da vida de oração, da vida de leitura e meditação da palavra de Deus que você cresce no conhecimento, que você se fortalece na fé. E se você hoje ainda não teve esse momento onde você se debruça e se coloca diante do Senhor, nós faremos esse momento juntos, ok? Já tem algumas pessoas aqui participando, como por exemplo a Lília Mendonça, dizendo: graça e paz, pastor. Gostaria que orasse pelo meu pai, irmãs, sobrinhos, que Deus abençoe a todos. Então, já temos aqui algumas pessoas se manifestando, pedindo oração, e mais tarde nós estaremos então orando por esses pedidos. Ok, irmãos? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus nesse momento. Mas antes de nós lermos o texto das Escrituras, vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor, te bendizer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Nós somos gratos pelo dia que o Senhor nos concede. Somos gratos pela tua provisão diária em nossa vida, pelo teu cuidado, pela tua proteção. O Senhor tem nos livrado, nos protegido de todo mal e nós somos gratos ao Senhor, porque isso, ó Deus, é manifestação do teu amor. É a tua graça, é a tua misericórdia, é a tua bondade que nos assiste todos os dias. Ó Deus, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Quando nós nos achegamos diante de Ti com corações rendidos na expectativa de que o Senhor fale conosco, Senhor. Ó Deus, como é bom iniciar o nosso dia buscando o Senhor, buscando a Tua direção, sendo fortalecido pela Tua palavra. Como é bom, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente e nosso coração para aprendermos mais da Tua palavra. Essa oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós leremos dos versículos 5 ao versículo 13, ok? Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. E o texto sagrado diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó,
no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam, meus irmãos e meus amigos que nos assistem nessa manhã, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está na cidade de Cafarnaum. Logo depois dele ter feito o grande discurso, o seu primeiro grande discurso ali, conhecido como o Sermão do Monte. Logo dos capítulos 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós então encontramos esses grandes ensinamentos da palavra de Deus. E nesses capítulos 5, 6 e 7, nós vemos justamente a sabedoria divina em palavras relatadas por Jesus. Mas quando nós chegamos no capítulo 8, que é o texto que nós lemos, nós já vemos, em vez de a sabedoria divina em palavras, nós vemos agora o amor de Deus em ação. O amor de Deus em ação, quando nós vemos Jesus quebrando paradigmas para manifestar a sua graça. Se você olhar os primeiros versículos, dos versículos 1 ao versículo 4, você verá Jesus curando um leproso. Alguém que vivia à margem da sociedade. Alguém que ninguém poderia chegar próximo. E Jesus quebrando um paradigma, Jesus chega perto desse leproso. Jesus, ele toca no leproso. Jesus, ele cura e purifica este homem que era rejeitado na sociedade. Dos versículos 5 ao versículo 13, nós vemos mais uma vez Jesus quebrando um outro paradigma. Porque agora Jesus encontra na cidade de Cafarnaum, uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia, uma cidade portuária, uma cidade que tinha um importante comércio, e ali havia uma presença efetiva de soldados do Império Romano, e ali Jesus encontra então um centurião. O centurião, ele é conhecido como um comandante de uma centúria, ou seja, um batalhão de 100 soldados. E Jesus encontra este homem. E veja, irmãos, o que esse homem ele fala com Jesus. No versículo 5 diz que esse homem apresentou-se diante de Jesus, implorando a Jesus, fazendo um pedido a Jesus. Alguns teólogos irão dizer que esse homem, ele havia ouvido falar sobre Jesus, sobre os seus milagres, e então nós vemos ele chegando diante de Jesus e implorando. E o que é que ele implora? Ele implora no versículo 6, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse centurião, ele tinha um dos seus servos, ou seja, um dos seus soldados, doente, acamado, sofrendo. E ele então se compadece do seu servo e ele chega até Jesus para interceder em favor do seu servo. É importante destacarmos a atitude desse homem. Um centurião, uma autoridade. Ele poderia estar preocupado com muitas outras coisas, mas ele vai até Jesus, com seu coração cheio de compaixão, rogando, pedindo para que Jesus então curasse o seu amigo, o seu servo. E é muito importante, meus irmãos, quando nós encontramos nas pessoas essa condescendência,
esse sentimento de compaixão uns pelos outros. E certamente esse homem, esse centurião, ouviu falar que Jesus ele fazia muitos milagres. Por ele habitar na região de Israel, com certeza ele já havia ouvido falar acerca do Messias, da promessa que havia do Messias que viria, aquele que restauraria todas as coisas. E aqui nós encontramos um homem quebrantado, um homem buscando ajuda aos pés de Cristo. Talvez você que esteja nos assistindo, você também esteja passando por momentos difíceis na sua vida. Talvez você esteja também enfrentando uma enfermidade, assim como o servo desse centurião. Talvez você esteja não paralítico das pernas, mas paralisado por causa de alguma adversidade que você tem enfrentado. Ou você tem visto isso na sua família. Você tem visto isso entre os seus amigos, pessoas sofrendo. E você também, como esse centurião, com o coração cheio de compaixão, você gostaria de ajudar essas pessoas. Eu quero te dizer que assim como esse centurião se achegou até a Jesus para buscar ajuda, eu quero encorajá-la a você buscar em Jesus também a solução, a ajuda que você tanto precisa para lidar com o sofrimento, com as adversidades, ou mesmo para interceder em favor de alguém que você ama. Na sequência do texto, meus amigos e meus irmãos, nós encontramos aqui no versículo 7 uma resposta de Jesus. Veja que ao ser implorado, Jesus ele responde positivamente, ele disse a este centurião: eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Jesus ele faz uma promessa ao centurião, dizendo que iria até a casa onde estava este servo doente para curá-lo. E esta promessa ela é impressionante, porque esse texto é o texto-chave dessa perícope. Por quê? Porque aqui nós encontramos o ponto principal no qual a nossa fé, assim como a fé daquele centurião, estava apoiada. Jesus. Quando Jesus disse, eu irei curá-lo, aqui Jesus ele está se colocando como o Messias, como aquele que foi prometido para o seu povo, para resgatá-lo. E mais ainda, esse versículo está apontando para a divindade de Jesus. Como eu falei, o capítulo 8, nós vemos o amor de Deus em ação, manifestando a sua graça, principalmente aos gentios. Porque este centurião era romano, era um gentio, e nós sabemos que havia um certo preconceito e discriminação por parte de alguns judeus para com os gentios. Havia um ditado judeu que dizia, por exemplo, que um gentio ele só serve para uma coisa, para alimentar o fogo do inferno. Mas aqui nós vemos então Jesus quebrando o paradigma e falando com o gentio, com alguém que não era judeu, com alguém que não era da sua religião. Jesus ele chega e oferece ajuda. Jesus ele chega e oferece a solução para o seu problema. Aqui nós vemos Jesus dizendo, eu. Essa palavra aqui é como se Jesus estivesse falando, como outras vezes nos seus ensinamentos ele disse, eu sou, o grande eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. E aqui Jesus ele diz, eu sou.
e eu irei curá-lo, porque eu sou o médico dos médicos e tenho o poder para curá-lo. Mas nós ficamos impressionados com a resposta do centurião, quando ele diz o seguinte: no versículo 8 ele respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Diante daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que iria curá-lo. E aqui nós vemos nessa palavra que Jesus disse: eu irei curá-lo. E a palavra no versículo 8, onde o centurião, ele disse: manda apenas uma palavra e ele será curado. Nós vemos um trocadilho. A primeira palavra, Jesus diz: eu irei curá-lo. Essa palavra, terapeu, ela significa justamente como se Jesus ele dissesse: eu vou lá cuidar dele. Significa a palavra curar, mas como se ele estivesse dizendo: eu irei cuidar dele. E no versículo 8, na resposta do centurião, ele utiliza na palavra o rapaz será curado, uma outra palavra que significa manda uma palavra e ele será curado. E essa palavra curado, ela tem um significado muito mais curado de uma forma sobrenatural. Por mais que nós encontremos como o ensino principal desse texto a pessoa de Cristo, porque os milagres que Jesus fez, ele apontava justamente para a divindade de Cristo, para que os judeus e também os gentios entendessem que Jesus é o Messias. Mas aqui também nós encontramos, na atitude deste centurião, algumas lições que nós podemos trazer. Na atitude desse centurião, meus irmãos, nós vemos aqui uma fé que agradou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que, diante da resposta do centurião, Jesus, ele disse o seguinte: ouvindo isto, no versículo 10, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus se admirou da fé deste homem. E por que Jesus se admirou da fé deste homem, irmãos? Primeiro, porque a fé do centurião reconheceu a soberania de Deus em Jesus Cristo. Quando logo no versículo 5, ele chega diante de Jesus implorando. Ele implora a Jesus. E no versículo 6, ele utiliza a palavra Senhor para implorar a Jesus que cure o seu servo. Essa palavra Senhor, ela significa a palavra Kyrios, que era utilizado exatamente para o imperador romano. E nós sabemos que o imperador romano, ele tinha só ele poderia ser chamado de Senhor ali em Roma. Mas esse centurião, que era um oficial romano, ele se rende diante de Jesus, chamando Jesus de Senhor. Então isso demonstra que este homem recebera de Deus uma fé genuína, uma fé que reconheceu a soberania de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que esse homem também, ele exerceu uma fé humilde, quando ele diz: eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Quando ele chega diante de Jesus implorando, quando ele reconhece que Jesus é autoridade sobre ele, mesmo ele sendo um comandante de 100 soldados, ou seja, mesmo ele sendo centurião, ele se humilha diante do mestre. Nós vemos uma fé genuína também nesse homem, quando a fé dele é uma fé que confia na palavra de Jesus. Quando Jesus, ele disse: eu irei curá-lo, ele confiou na palavra de Jesus. Ele
acreditou, ele teve fé de que Jesus seria capaz de curar o seu mestre e ele foi além. Ele disse: basta apenas uma palavra, a tua palavra tem o poder de curar o meu servo. Eu poderia destacar também mais uma outra característica da fé desse centurião, meus irmãos. É uma fé que ora e intercede por aqueles que estão sofrendo. Veja que o centurião, ele se achega diante de Jesus implorando, pedindo para que Jesus cure o seu servo. Meus irmãos, diante disso, nós precisamos destacar aqui para concluir o seguinte. Este centurião, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Diferente de muitos judeus religiosos que rejeitaram a Jesus no seu ministério terreno. Veja que na sequência, depois de Jesus ter falado que ficou admirado, nos versículos 11 e 12, nós vemos Jesus dizendo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus estava confrontando os seus compatriotas, os judeus, que estavam rejeitando ao Cristo, ao Messias, aquele de quem eles esperavam, aqueles que eles aprenderam desde pequeno, nos seus rituais litúrgicos, culticos, na observação da lei. O cumprimento da promessa que é Cristo estava diante deles. E eles estavam rejeitando a Cristo, enquanto que um gentio, este centurião, este oficial romano, ele recebera então a fé genuína para crer em Jesus. E aí, irmãos, nós precisamos fechar destacando o seguinte, que a fé é um presente de Deus. Normalmente, quando a Bíblia fala da fé, refere-se como uma atividade do homem, mas a fé, ela nasce na obra realizada pelo Espírito Santo. Portanto, a fé, ela é, em primeiro lugar, operada em nossos corações pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, é operada por meio da palavra de Deus. Em terceiro lugar, ela é fortalecida pelo uso dos demais meios de graça. Por exemplo, os sacramentos, as orações. Por isso que esse momento devocional é tão importante para nós. Porque quando nós nos debruçamos diante de Deus, da sua palavra, quando nós colocamos e derramamos o nosso coração em oração diante de Deus, nós somos fortalecidos na fé. E com essa fé genuína que nós recebemos, nós podemos obter de Deus aquilo que Ele pode fazer, porque assim como esse centurião creu que o nosso Deus, Ele é soberano, creu na palavra dEle, nós também podemos crer e confiar que o nosso Deus, Ele tudo pode. E é diante disso, meus irmãos, que eu quero aqui abrir um espaço para que nós oremos pelas necessidades daqueles que estão também sofrendo. Eu quero convidar você a orar nesse momento pelas suas necessidades, mas também apresentar diante de Deus as necessidades daqueles que estão sofrendo, assim como o centurião apresentou a necessidade do seu servo. E aqui eu quero ler alguns pedidos de oração. Nós já temos aqui a Lilian pedindo oração pelo seu pai, irmãs e sobrinhos. Temos aqui também alguns irmãos pedindo como Hilbert, a Teresilda, a Wanda. Aqui, Variedades, Inspirações, pede oração
por aqueles que ainda não estão salvos, para a sua família, para os enfermos. Nós vemos aqui também a minha mãe, a Janete Dória, participando, pedindo oração. Quem mais está pedindo oração aqui? A Wanda, a Denilda Ramos também pedindo oração. A Elienay Badia pedindo oração pela vida e pelos projetos e também pela sua cirurgia. Vemos aqui também o Renato Silveira e também a Maria Eleusa e a Alessia pedindo oração pela sua mãe, Dona Maria Rodrigues da Silva. Vários pedidos de orações, irmãos, e esse espaço é um espaço para nós estarmos também orando uns pelos outros. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Oremos e apresentemos a Deus as necessidades que aqui foram apresentadas. Senhor, nós rendemos graças a Ti. Como é bom, Deus, ver a Tua graça maravilhosa sendo manifestada em favor daqueles que muitas vezes são, ó Deus, discriminados, aqueles, ó Deus, que estão às margens da sociedade. Ó Deus, não existe uma pessoa que seja, Senhor, ó Deus, que não seja alvo da sua graça. Ó Deus, não há pecado, Senhor, que seja tão grande que a tua graça não possa, Senhor, transformar. E nós te louvamos pela tua palavra, porque aqui, ó Deus, somos edificados e fortalecidos na fé, nessa fé genuína que nós recebemos como operação do teu Santo Espírito em nós, nos nossos corações. Como, Deus, fruto da operação da tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz e que nos fortalece na fé, para que continuemos crendo, para que continuemos, ó Deus, andando, caminhando em novidade de vida, sendo santificado, porque a tua palavra, a tua verdade é que nos santifica. Assim também, Deus, quando nós nos colocamos diante de Ti, com corações rendidos em oração, implorando a sua graça, ó Deus, diante das nossas limitações e fraquezas. Olha, Senhor, para cada pedido que foi apresentado aqui, Senhor, para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por lutas e adversidades, que o Senhor alcance com a sua graça, com o seu amor e a sua bondade e misericórdia. Ó Deus, nós cremos que assim como tu fizeste aquele servo do centurião, o Senhor pode agora tocar e encontrar vidas necessitadas e transformá-las para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Quero agradecer a você que ficou conosco até o final. Continue aí na programação da IPP TV e que Deus te abençoe em nome de Jesus.